roupas que mudam completamente de um segundo pro outro, coisas que não deveriam aparecendo em cena, personagens mudando de lugar, coisas que simplesmente desaparecem e depois reaparecem novamente, e muitos outros erros que você não tinha notado no filme Harry Potter e a Ordem da Fênix. Fala aí, bruxões, beleza? Não é segredo que grandes produções, e até menores também, têm erros. É uma coisa super comum, acontece, erros de continuidade, objetos que não deveriam aparecer aparecendo em cena, ou coisas do tipo. Obviamente, esses erros não estragam os filmes, até porque, especificamente esses que eu tô falando, são erros que você tem que ficar caçando ali pra achar, não são tão visíveis assim a um primeiro momento, acabam passando e as pessoas nem reparam. Mas é divertido quando a gente assiste procurando os erros pra encontrá-los. O nosso primeiro erro já é notável ali no parquinho, quando o Harry tá sentado solitário e o Duda chega e eles começam uma breve discussão. Repare nos desenhos da bermuda do primo de Harry quando ele está no parquinho, especificamente ali aquele círculo na perna esquerda. Agora repare nesses mesmos desenhos quando eles entram no túnel, depois de fugir, depois de saírem correndo. Eles estão completamente diferentes. O número 5 desapareceu da lateral, o círculo que era mais pra cima, um pouco na parte inferior da coxa, já desceu e tá praticamente no joelho, e colocando lado a lado dá pra reparar que são bermudas completamente diferentes. Agora, como ele trocou bermuda enquanto ele corria, essa é a grande questão. Quando Harry ameaça o primo com a varinha, colocando no pescoço dele, um jornal voa atrás de Harry e vai em direção à cerca. E aí repare que ele fica preso nela. Quando as nuvens cobrem o céu, o jornal, que antes estava lá na cerca, tá novamente onde ele estava, e ele é novamente empurrado pelo vento. Só que aí quando a cena é mostrada de um ângulo mais aberto e a câmera tá subindo, o jornal simplesmente sumiu dali. Agora, na cena em que o Harry e o Duda entram no túnel, eles vêm correndo, desacelerando ali e param. Quando eles param e a cena é mostrada do ponto de vista deles, notem ao lado direito a pichação com o nome Jim. Vocês viram que nenhum dos dois estão sequer próximos a ela. Porém, quando a câmera muda de ângulo, mostrando o Harry e o Duda, eles estão completamente ao lado dessa mesma pichação, posicionados em um local diferente do take anterior. Agora repare nesse erro. Quando o Dementador levanta o Harry pelo pescoço, em um take, os pés dele estão se batendo contra a parede. Só que no take seguinte, os seus pés estão cruzados e completamente parados. E a mudança é muito brusca de um take para o outro. Enquanto o Harry está suspenso pelo Dementador, é possível notar que ele está posicionado ao lado direito da palavra Stark, grafitada na parede. Repare que no ponto em que ele está, a palavra já havia acabado, e ele está a um palmo da letra K. Mas depois que ele cai, quando ele bate a varinha ali no pescoço do Dementador, ele está posicionado no começo da palavra. E ele caiu pro outro lado. Então ele deveria estar mais longe do que ele já estava quando o Dementador estava pendurando ele pelo pescoço. Só que, obviamente, como a cena é gravada em várias tomadas, em vários takes, aí as coisas acabam se juntando ali na pós-produção e esses errinhos acabam acontecendo. A varinha de Harry, quando cai no chão, também cai em uma posição. Você vê que ela cai exatamente em cima da linha do piso, na mesma direção da linha. Mas quando o Harry vai pegar, ela tá numa posição completamente diferente, atravessada na linha do piso. Depois que o Harry conjura o patrono, espantando o seu Dementador, é mostrada a cena onde o Duda tá sendo ali atacado e o Harry tá lá ao fundo meio desfocado. Você vê que ele tá se levantando e repara que quando ele tá se levantando, a sua varinha tá pra baixo, a mão dele tá pra baixo. E, inclusive, ele se apoia, né, no chão pra se levantar. E aí ele se levanta e tudo, e ele tá com a varinha abaixada. Mas quando mostra o take seguinte, ele tá com a varinha apontada pro local... Meu Deus, deu uma tapa no dragão aqui. Desculpa, dragão. Ele tá com a varinha apontada pra onde tava o patrono dele, como se ele tivesse levantado assim com a mão apontada pra trás. E aqui nesse momento, quando o Harry tá chegando ali, correndo em direção ao Duda, dá pra ver a marca do fio do microfone na camiseta, ali embaixo da camiseta do ator que interpreta o Duda. Esse próximo erro aqui é de roteiro. Quando o Harry encontra a Senhora Fig, ele fica surpreso por ela saber mais do que ele imaginava, né? Ela sabe sobre Dumbledore, sabe sobre Dementadores, enfim, e fala sobre a morte do Cedrico no ano
passado. Ela fala exatamente assim. Matou o filho dos Gígoris ano passado. Só que acontece que o Cedrico não havia sido morto no ano passado. Tinha mais ou menos umas 5 semanas que o Cedrico havia morrido, porque ele foi morto no dia 26 de junho de 1995. E essa cena, esse momento que a senhora Fig fala, se passa no dia 2 de agosto de 1995. E não é que ela tá se referindo ao ano letivo passado, porque se fosse o ano letivo passado, tudo bem, mas o termo teria que ser ano letivo. Só que ela não usa o termo ano letivo, nem no idioma original, nem no filme dublado. Então, o espectador entende que, ora, foi o ano passado. Tem um ano de diferença dos acontecimentos do filme anterior para esse, quando na verdade eram 5 semanas apenas. Esse próximo erro aqui é um erro cronológico. Antes do Harry entrar com Duda em casa, a Petúnia tá assistindo a previsão do tempo em uma TV de tela plana. O problema é que as TVs de tela plana só começaram a surgir ali no início dos anos 2000, e a história de Harry Potter e a Ordem da Fênix se passa em 1995 e 1996, naquele momento sendo 2 de agosto de 1995. Não existiam telas planas. E a mesma coisa acontece com o carro dos Dursley. Ele tem um modelo de placa que só passou a ser usado em 2006. Ou seja, quase 11 anos depois do momento em que a história se passa no filme. E a partir de Ordem da Fênix, os filmes tiveram zero cuidado com a cronologia dos livros. Assim, eles simplesmente colocaram os filmes contemporâneos à época em que estavam sendo filmados. E isso é uma coisa que eu tô muito feliz com a série, porque por todos os materiais que já saíram, deu pra ver que eles estão se atentando muito à cronologia da história. Tem ali a história se passando mesmo em 1981, quando os Potters são mortos. Tem coisas mostrando ali, quando ele tá entrando no Caldeirão Furado, um pôster do Nirvana da turnê de 1991, mostrando o que se passa naquele ano. Então esse é um cuidado que eu tô gostando muito de ver que a série tá tomando, e que os filmes a partir de Ordem da Fênix não tomaram. Não sei se vocês lembram quem foi que chegou a partir de Ordem da Fênix pra dirigir Harry Potter. Sim, foi ele, David Yates. Inclusive, deixa eu mostrar um presente que eu ganhei na CCXP de um inscrito. Olha só. É um pôster do David Yates e tá escrito assim: grandes ideias virão à tona. E é o David Yates e as piores merdas que ele fez nos filmes de Harry Potter. Eu ganhei de um inscrito que sabe do meu carinho pelo David Yates, sabe como eu reclamo dele e de algumas escolhas dele. E eu deixo aqui guardado, porque foi um dos presentes mais legais que eu já ganhei. O próximo erro é de continuidade. Quando o Duda e o Harry entram, é possível ver rapidamente que o Duda tá com o braço direito em volta do Harry, enquanto a cena tá no plano aberto, né? Aí quando a cena fecha neles, após o corte da câmera instantâneo, seu braço está agora ao lado do corpo e o braço em volta do Harry é o esquerdo. E assim, é muito rapidinho. Esse próximo erro é de continuidade. Repara que quando o Walter diz que o Harry finalmente conseguiu enlouquecer o Duda, a expressão dele muda entre as cenas. Primeiro ele tá ali virando o olho, meio vesgo, enjoado, e aí quando tem o corte ele meio que tá normal, só com uma cara de quem tá meio passando mal ali. E o braço da Petúnia também muda de posição em volta do Duda. Ele vai do ombro pra cabeça de um corte pro outro. Esse próximo erro aqui é de, vamos chamar de um erro de localização, e esse erro acontece muito por conta do uso de CGI em alguns casos. Quando a coruja tá trazendo a carta do Ministério da Magia e bate na parede e depois cai no chão, o Harry olha em todas as direções fora do tempo. Primeiro, quando ela passa, ele olha para a abertura enquanto ela já tá lá na frente. Depois, quando a coruja bate no teto e cai, o Harry olha pro chão, mas a coruja ainda nem tinha caído. E aí talvez alguém fale: olha, não, mas ele tava olhando pra carta que caiu antes. Não, não tava, porque a carta cai no sofá, que é do outro lado. Ele olha realmente pro chão, onde a coruja vai cair. Quando os Dursley saem para levar o Duda ao médico, há um vaso de plantas ali suspenso, de flores, né, na porta da frente. E você vê que as flores são predominantemente brancas e algumas vermelhas. Depois, quando a guarda avançada vai buscar o Harry e eles passam pelo mesmo lugar, todas as flores estão vermelhas e menores do que as que apareceram na cena anterior. Depois que o Harry derruba o retrato dos seus pais, pega e coloca na cômoda de novo, você vê que a varinha, ela muda de posição. No plano mais aberto, a varinha tá a uma certa distância do retrato, mas quando a cena fecha, a varinha está mais próxima ao retrato do que antes. E aí quando o ângulo abre de novo, novamente a varinha tá mais distante do retrato.
contrato. Quando o Harry tá saindo da casa dos Dursley com a guarda avançada, bem no momento em que o Kingsley fala que o Dumbledore conseguiu uma audiência ali pro Harry, que ele ainda não tinha sido expulso, dá pra ver na janela à esquerda a iluminação da produção refletindo ali no vidro da janela. Ainda nesse momento ali, quando a guarda avançada convoca as vassouras, repara que o Harry segura Firebolt bem na curva do cabo. Mas quando a cena muda de ângulo, sua mão está mais pra cima do cabo, bem mais pra cima do que estava antes. E a mesma coisa acontece com a vassoura do Kingsley, com a Tonks. Suas mãos mudam de posição de um take pro outro. E essas mudanças de posição acontecem em muitos momentos. Não pensem que acabou, tem muitas mudanças ainda que vão aparecer aqui nesse episódio. E a próxima delas é quando a guarda avançada chega ali em frente ao Largo Grimmauld. Quando eles são mostrados de frente, o Harry e a Tonks ficam bem perto do Alastor Moody, mas quando eles estão de costas, eles estão muito mais afastados. Além disso, quando dá os closes do Harry, o Shacklebolt agora aparece diretamente atrás dele. Só que nas cenas de costas, o Kingsley tá atrás do Moody. Quando o Harry está conversando com Hermione e com Ron dentro do quarto ali na sede da Ordem da Fênix, em um momento o cabelo da Hermione está cobrindo o lado esquerdo de sua camisa polo e na cena seguinte é possível ver o logotipo, porque o cabelo dela está nas costas. Só que segundos depois o cabelo está novamente cobrindo a camisa e o logotipo. Na cena onde eles estão na mesa ali conversando, né, o Harry tá conversando com eles ali sobre tudo que tá acontecendo, ele tá com um Profeta Diário na mão. E cara, assim, o jornal, ele fica alterando de posição na mão do Harry toda hora. Ele, num momento, tá segurando ele no alto, depois ele tá solto na mesa, e são momentos que ficam ali mudando, quando deveria ser uma cena constante ali. Se ele tá segurando, ele fica segurando até o final enquanto fala. Quando o Harry e o Sr. Weasley estão passando ali pela catraca do metrô, repara que o Harry leva a mão ao bolso 3 vezes pra pegar o ticket, e são em 3 ângulos diferentes. Primeiro com eles de lado, depois de frente e depois de lado de novo. Além disso, esse cara de jaqueta bege que passa na catraca aí, bem ao lado do Arthur, passa 2 vezes. Primeiro quando a câmera tá mostrando o Harry e o Arthur de lado, e depois quando tá mostrando eles de frente. E também nessa cena tem um erro cronológico. Essas catracas do metrô mostram um sistema de cartão ali, conhecido como Oyster Card, que é tipo um bilhete único aqui no Brasil. Só que esse sistema só foi lançado no Reino Unido em junho de 2003. E o filme se passa em 1995, 1996. Esse dia é exatamente 12 de agosto de 1995. Quando o Harry e o Sr. Weasley estão atravessando a rua ali para chegar até a cabine telefônica que dá acesso ao Ministério da Magia, repare que tem poças d'água. O problema é que quando a cena é mostrada num ângulo mais aberto, aquelas poças d'água simplesmente desaparecem. Durante a audiência de Harry no Ministério da Magia, o ministro Cornelius Fudge fala o nome do Wizengamot errado. Wizengamot é a Suprema Corte dos Bruxos. Só que ao invés de falar Wizengamot, ele fala Wizenagamot. Ele coloca um A ali falando. E isso foi um erro do ator. Na passarela de King's Cross, enquanto eles estão escoltando o Harry ali até a plataforma 9¾ repare na distância da Molly, como muda drasticamente de um ângulo para o outro. Quando o Sirius, em forma de cão, passa ao lado dela, ele passa logo depois ao lado do Harry também, assim, muito próximo. Eles estão muito próximos. E na cena em plano fechado, a Molly tá logo atrás do Harry. Só que quando a cena tá mais aberta, ela tá muito longe, tipo lá atrás. Outro erro de cronologia acontece no momento em que o Sirius tá falando com o Harry naquela salinha de espera ali, e aí é possível notar um pôster na parede, e nesse pôster tem uma logo, bem ali no cantinho embaixo, no canto inferior direito do pôster tem uma logo, e essa logo é da Network Rail, que é a empresa responsável pela maior parte da rede ferroviária do Reino Unido. O problema é que ela só veio a existir a partir de 2002. Nessa época em que o filme se passa, a responsável era a empresa privada Railtrack, que foi destituída ali e passou a ser a Network Rail, mas em 1995 essa logo não devia estar aí. Quando Harry vê Testralho pela primeira vez ali, eles estão esperando ali a carruagem, né? O Harry vê o Testralho, estranha. Por um momento mostra o Neville confuso, olhando assim, tipo... Só que não era pra isso acontecer, porque o Neville
Vetestralhos. Só que o filme faz você acreditar que ele tá confuso também, não tá entendendo do que o Harry tá falando. Na carruagem, quando Hermione apresenta a Luna, ela está virada para o Neville, e então ela vira para Hermione. Só que quando acontece o corte da cena, a Luna está novamente virada para o Neville, e no corte seguinte, virada para Hermione novamente. No banquete do início do ano letivo, dá pra ver que o Harry e o Simas estão sentados a uma certa distância, afinal o Simas tá meio de bode ali com o Harry, achando que o Harry tava mentindo, ele tava sendo manipulado pela mídia. No entanto, quando a Umbridge tá ali fazendo seu discurso, a distância entre os dois sumiu e eles estão lado a lado. Ainda no grande salão, na abertura do ano letivo, quando Dumbledore inicia o discurso, é possível ver que o Fred e o George estão sentados logo ali na frente e eles são o 5º e 6º alunos do banco. Ó, pode contar aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5 Fred, 6 George. Ou, ao contrário, tanto faz. Mas quando a cena muda de ângulo, eles não estão onde estavam. Outros alunos estão em seus lugares. Vamos contar de novo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadê o Fred e o George? Mas depois, quando a cena muda de ângulo, ali estão eles novamente. Quando o Harry chega no salão comunal da Grifinória e vai se construindo um clima meio de treta ali, né? As pessoas estão encarando ele e tal. Tá tocando uma música, a galera tá ouvindo uma música no rádio. Só que tem 2 problemas nessa cena. Primeiro que é uma música trouxa e ali é uma rádio, deveria pelo menos ser uma rádio bruxa. Porque em primeiro lugar não é nem questão do gosto, pode ter aluno nascido trouxa ali que gosta de músicas trouxas. O problema é, uma rádio bruxa não sintonizaria uma música trouxa. Eles têm as rádios próprias, os meios próprios, nem é a mesma tecnologia. Aliás, a dos trouxas é tecnologia, dos bruxos é com magia que eles usam. Então, não deveria ter uma música trouxa tocando ali. O outro problema é que, além disso, a cronologia também está errada. Essa música que tá tocando se chama Boys Will Be Boys, da banda The Ordinary Boys. Só que ela só foi lançada em 2005, 10 anos depois do momento em que essa cena se passa. Não querendo soar repetitivo aqui com o David Yates, mas eu acho que ele não sabia ver data, não. Quando o Simas e o Harry estão discutindo ali, repara que da primeira vez que o Simas é mostrado de costas, a camisa dele tá pra fora da blusa de um jeito. Só que depois que a câmera vai pro Harry e pro Ron, e aí volta e mostra o Simas de costas novamente, a camisa tá completamente diferente, ó. Ó, coloca lado a lado aí, Eric, pra galera ver como que tava diferente. E falando em camisas que mudam de forma, a camisa do Harry não muda só de forma nesse momento aqui, não. Ela muda completamente. O Harry vai deitar ali, depois ele dá um fora no Ron, né? Então ele vai deitar ali, ele tem sonhos, né? Tem pesadelos ali que ele tá tendo as visões do Voldemort. E aí, você repara que é mostrado ele com uma camisa, ele tá com uma camisa azul listrada e gola normal, né? Só que aí em um outro take, mostra ele com uma camisa completamente diferente. A camisa é de outra cor e a gola tem botão. Tipo, mano, os caras realmente pegaram um take de outro momento do filme, do Harry tendo pesadelo, e colocaram ali como se ninguém fosse perceber. Quando Dolores Umbridge chega na sala de aula, ela escreve com magia na lousa ali, e note que o tamanho da escrita muda de um take pro outro, né? Quando ela escreve com magia, tá um tamanho grande, só que quando o take muda, a escrita tá ligeiramente menor, você vê que a distância das bordas é bem diferente das bordas do quadro, né? O Eric, coloca lado a lado aí, pra notar a diferença. O Harry já chega tomando uma detenção, né? E aí ele vai lá pra sala da Umbridge. Repare que ela coloca, né, no primeiro momento que mostra ali, ela coloca açúcar no seu chá. E aí depois de misturar, ela coloca a colher no pires. Quando o Harry entra na sala, a colher tá ali, visível no pires. Mas quando a professora fala que ele iria escrever algumas palavras pra ela, a xícara aparece sem a colher. E depois, quando ela diz que ele não iria precisar de pena, pois usaria uma própria dela, a colher reaparece no pires. A Umbridge também tem um retrato do Fudge ali na mesa dela, e note que quando o Harry entra na sala e a Umbridge cumprimenta ele ali, o retrato tá de frente para a parede ao fundo da sala. Mas quando a cena mostra o ponto de vista da professora, o retrato tá completamente virado para ela, no centro da mesa. E depois, quando a cena muda de ângulo e o Harry tá prestes a começar a escrever no pergaminho, o retrato volta para a posição inicial. E falando em posição, quando Harry começa a escrever, o pergaminho tá quase centralizado com a toalhinha de mesa, tanto que a escrita fica na parte de cima e dá para ver pela curva da toalhinha ali. Só que quando a câmera fecha na mão do Harry, o pergaminho tá posicionado na parte de baixo da toalhinha, completamente diferente de antes. No salão comunal da Grifinória, quando
a Hermione e o Ron estão conversando com o Harry, notam as marcas na mão dele. Repara que antes da Hermione sentar tem uma fita, é uma fita rosa na blusa dela, ao lado esquerdo. E você vê que ela tá caída ali em cima do ombro dela. Só que quando ela se senta, a fita já tá completamente em outra posição, caída pra frente e retinha. E não é como se a fita tivesse ali só caindo e foi pra posição. Ela tava em cima do ombro dela de uma forma que não caiu da forma que ela sentou. Você vê que realmente são momentos diferentes, cenas gravadas em momentos diferentes. Na cena onde a Trelawney está sendo demitida, expulsa do castelo, que é uma cena que dá muita dó dela, você repara que a mala da professora é colocada na mesma direção em que as outras. E a professora, inclusive, dá uma leve tropicada nela. Mas quando a cena muda de ângulo, a mala tá numa posição completamente diferente. E não foi por causa do tropeço, porque foi um tropecinho bem pequenininho. O Filch prega diversos decretos na parede, e você repara que ele usa uma escada pra colocar esses decretos, né? Ele começa colocando os decretos no alto. Só que depois que o Dumbledore fala pra Minerva levar a Trelawney lá pra dentro, e o Harry vai atrás do diretor tentando falar com ele, chamar a atenção dele, os decretos na parede estão somente na parte de baixo, e numa altura que nem precisaria de escada pra colocar. Quando o Harry está falando com o Sirius na lareira, em alguns momentos aparece o reflexo da chama nos seus olhos, mas quando ele chega perto, quando o ângulo tá mais fechado nele, dá pra ver que os óculos estão sem lente e o reflexo simplesmente desaparece. Esse próximo erro é de gramática. Quando o Nigel levanta ali na sala precisa depois da Cho se distrair com o feitiço, atrás deles tem um espelho ali com uns recortes de jornal. Em um deles está escrito desaparecimentos, só que em inglês, né? Mas a gramática está errada. Tá escrito disappearances, onde no lugar depois do R deveria ter um A, mas tem uma letra E. Disappearances. Porque a escrita correta seria disappearances, não desaperences. Outro erro que acontece nessa altura ali na sala precisa é a varinha da Cho mudando de posição. No momento em que os membros da armada estão batendo palmas ali, no primeiro take a varinha da Cho Chang tá virada para baixo, mas no corte seguinte tá virada para cima. Quando os alunos estão saindo da sala precisa, o Zacharias Smith e o Michael Corner passam pelo Harry uma vez desejando Feliz Natal. Só que no corte seguinte, eles passam novamente. A cena mostra dois ângulos diferentes do que seria o mesmo momento, mas o erro tá no tempo da edição. A cena deveria entrar no momento em que os dois já tivessem passado pelo Harry, não antes, porque aí eles passam desejando Feliz Natal, quando muda a cena eles estão passando de novo. Quando o Harry tá na sala do Snape ali, aprendendo, coitado, né? Não dá nem pra chamar de aprendizado. Oclumência, repara que a marca do suor na camisa do Harry muda. Primeiro ela tá grande, depois ela diminui. E também um outro erro que tem nesse momento é a forma da janela. Você repara que a janela ela tem uns formatos de diamante, né, o vidro, só que tem uma cruz ao meio, né? Você vê que a janela tem nos dois vidros. Só que quando a câmera vai pra janela e, né, tem a transição que afasta e vai pra fora, essa cruz desaparece, simplesmente some. Quando o Harry vai pras férias de Natal lá na casa do Sirius, ele tá vendo a árvore genealógica e aí quando ele entra na sala pela primeira vez ali, aparece um nome queimado, Phineas. Esse é o filho do Phineas Nigellus Black, o filho dele que foi ali queimado da árvore genealógica porque ele defendia os direitos dos trouxas, dos nascidos trouxas. Só que o problema é que o nome dele está escrito errado. O nome dele é Phineas, assim como o do seu pai, Phineas Nigellus Black, não Phineus. No Brasil, a tradução mudou para Phineas, mas F-I-N-E-U-S. No idioma original é Phineas com PH, só que P-H-I-N-E-A-S. E aí na árvore genealógica ali tá escrito de forma errada. Ainda na árvore genealógica, quando o Sirius tá mostrando ali pro Harry, ele mostra a Bellatrix, e aí ela aparece bem ao lado da Andrômeda, né? Você repara que a Andrômeda foi queimada e aí tem a foto da Bellatrix ali ao lado. Porém, quando a cena muda de enquadramento, o rosto da Bellatrix desaparece. Fica somente o nome embaixo ali, a faixa com o nome. E não é que o Harry tá na frente e não dá pra ver. Realmente desaparece. Quando a Gina conjura seu patrono, ali na aula da armada de Dumbledore, é possível ver no espelho, atrás dela, rapidamente um membro da produção passando ali com câmera. Não sei se é uma câmera ou é algum equipamento. Não dá pra ver se é bem uma câmera. Mas ele passa ali, dá pra ver que é um membro da produção, porque a roupa dele tá completamente diferente, tá com uma camisa preta de manga curta. Quando os Weasley dão um show pra deixar o castelo e irem embora, os alunos vão lá pra fora, o Nigel muda de posição. Repare que na cena onde está mostrando o Flitwick, o Nigel está à esquerda do Harry.
bem ao lado dele. Mas na cena em que muda e mostra o Harry, o Nigel já tá à direita dele. Também nessa cena, ali no cantinho, é possível ver um membro da produção ali, enquanto os alunos estão comemorando, e aí a cena é vista de cima, tem um membro da produção bem no cantinho ali, escondido atrás da pilastra, que ele achou que ninguém ia ver, mas todo mundo viu. Depois do Harry ter a visão do Sirius sendo torturado, ele decide imediatamente ir investigar, ir atrás do que estava acontecendo, e aí ele sai correndo, eles sobem as escadarias ali, e a Hermione tenta alertar ele. E ele fala, não, Hermione, ele é a única família que eu tenho, vamos lá, né, mesmo assim se não for verdade, vamos lá. E aí eles falam, como que a gente vai fazer isso? Não, vamos usar a rede de flu, né, da Umbridge. E aí eles chegam na sala da Umbridge, só que você reparou uma coisinha? Eles estavam de uniforme, eles estavam usando as capas, as vestes de Hogwarts. E quando eles entram na sala da Umbridge, eles estão com roupas completamente diferentes, com roupas de trouxas. Tipo assim, se era pra ter uma passagem de tempo nesse momento, a cena errou, falhou completamente, porque parece que eles estão indo imediatamente ali da escadaria pra sala da Umbridge, porque era urgente, né? O Harry queria salvar o Sirius. A transição de tempo foi simplesmente mostrar Hogwarts de fora e eles entrando na sala da Umbridge. Pra mim foi uma transição de tempo muito falha e pra mim isso é um erro. Depois que eles são pegos ali pela Umbridge e são levados pra sala dela, as varinhas que estão em cima da mesa dela mudam de posição. Você repara que no primeiro momento, a varinha tá cruzada por cima das outras e depois ela tá ao lado, normal assim, ao lado das outras. Então depois volta a ficar como tava antes. Depois deles se encontrarem na ponte, né, dos Weasley conseguirem se livrar da Umbridge e encontrarem com o Harry e com a Hermione, repara que a cordinha do suéter da Gina tá mais longa e desamarrada. Depois ela tá amarrada bonitinha e mais curta do que antes. No departamento de mistérios, o Neville vê a profecia do Harry, né? Vê a profecia que falava o nome do Harry. E aí ele olha pra teleira, assim, pra cima, né? Mostra ele de baixo olhando pra cima. E o Neville é alto, mais alto que o Harry, inclusive. Só que quando o Harry vai pegar a profecia, ela tá na altura dele, na altura dos olhos dele. É um erro, não devia acontecer isso. Se o Neville olha pra cima, a prateleira tava no alto, pro Harry a prateleira também devia estar no alto. Quando Bellatrix ri, né, chegando ali, debochando, falando que o Harry sabia brincar, dá pra perceber que o áudio foi colocado por cima, porque no momento da risada, você vê e ela não tá rindo, e a fala tá completamente fora de sincronia, porque mostra ela falando, bebezinho Potter, quando foca fechado nela, mostra ela falando, mas antes disso ela tá só vindo atrás e ela tá de boca fechada. Outro erro que acontece nesse momento é um erro de roteiro. A Bellatrix chega ali e o Neville imediatamente fala, Bellatrix Lestrange, e aí ela fala, Neville Longbottom, não é? Como vão seus pais? Como vão seus pais? Não tinha como a Bellatrix saber quem era Neville Longbottom. Ela foi presa quando o Neville era um bebê e ela ficou 16 anos na prisão. Ela não tinha como saber a cara do Neville. Eu duvido que a Bellatrix procurou um anuário ali de Hogwarts, foto dos alunos de Hogwarts pra saber quem era quem, e ela não chegou perguntando quem é esse. Então ela chegar sabendo quem é Neville Longbottom é um erro. Logo ao chegar ali no departamento de mistérios, quando o Harry pega a profecia, imediatamente vem o Lucius e a Bellatrix, você vê que eles estão sem máscara, né? O Lúcio tira a máscara dele, inclusive é muito legal essa cena, nesse momento. Ele tira a máscara, ele faz um feitiço ali com a varinha, a máscara se dissolve, né? E a Bellatrix já chega sem máscara. E eles estão bem na frente do Harry, bem na frente do grupo, né? Quando os outros comensais chegam e vão cercando eles, é mostrado uma cena de cima, é mostrado de forma aérea, os comensais cercando por todos os corredores. Só tem um problema. Os comensais que estão na frente do Harry, que seria o Lucius e a Bellatrix, que estão sem máscara, estão de máscara. Só que eles, tecnicamente, estavam sem máscara antes. Depois que eles caem ali na sala do véu, bem no momento que eles caem, você repara que a Gina, a cabeça dela, tá na altura dos pés do Harry, no primeiro momento. Só que quando a cena muda de ângulo, eles vão se levantar, a cabeça da Gina tá na altura do joelho do Harry. Muda completamente de um take pro outro. Também nessa cena, né, que eles estão na Câmara da Morte ali, o Harry tá olhando pro portal, ao lado da Luna, e o machucado na bochecha dele tem um sangue meio escorrido. Logo na cena seguinte, quando ele fala pra trás de mim, pro pessoal ir pra trás dele, o machucado tá um pouco diferente. Ele tem apenas 2 pontinhos sem o sangue escorrido. Esse erro aqui é especificamente um questionamento também, meu. Olha só, nesse momento, todos os comensais pegam os amigos do Harry, fazem eles de refém, o Harry tá ali solto com a profecia, o Lucius vem, pede a profecia, o Harry entrega pra ele. Você vê que eles estão em círculo, eles têm uma visão completa do que está acontecendo.
Tudo bem que tem o véu ali no meio e os que estão atrás ali do outro lado não veem, mas os que estão do lado veem o que tá acontecendo. E o Sirius chega ali, simplesmente ninguém faz nada, ninguém fala nada, ninguém dá um alerta. Simplesmente o Lucius pega a profecia na mão, aí dá um clarão branco, ninguém faz nada e espera o Sirius dar um soco na cara do Lucius. Tipo assim, beleza, eles não fizeram nada porque eles estavam com um refém e isso garantiria que o Sirius não ia fazer nada. Tudo bem, mas nenhum aviso, nenhuma fala, nenhum nada. Eu sei que é legal o Sirius chegando de surpresa, socando a cara do Lucius. É maneiro, mas ainda assim é estranho ninguém reparar. Depois que o Sirius acaba morrendo, o Lupin segura o Harry e repare que quando ele vai segurar o Harry, o braço do Harry tá por baixo do braço do Lupin. Depois, quando dá um corte, o braço do Harry tá por cima. E aí, depois, no outro corte, o braço tá novamente por baixo. Na cena em que o Dumbledore chega no Ministério da Magia, que essa é uma das cenas mais maneiras dos filmes, que ele chega ali na lareira. Foi tolice vir aqui essa noite, Tom. Pô, baita cena, né, cara? Quando ele chega nesse momento ali, você vê que o cabelo dele, primeiro, tá pra trás dos ombros. Só que aí no take seguinte, o cabelo tá pra frente, completamente pra frente. Ó, e nosso último erro, já chegamos no último erro. O último erro que acontece no filme, que pelo menos dos que eu reparei, acontece quando a Luna tá espalhando os cartazes ali pra procurar seus itens, pra recuperar seus itens, e ela diz pro Harry que as coisas sempre acabavam voltando, nem sempre da forma que esperava. Só que aí você vê quando mostra o tênis pendurado ali, e é o momento onde ela tá falando, a boca da atriz não tá se mexendo. Bom, nem sempre da forma que esperamos. Claramente é um áudio sobreposto. E isso acontece muito nos filmes do Harry Potter. Em vários momentos, em vários filmes acontece, né? Mas em vários momentos, o áudio é sobreposto de cenas gravadas separadas e colocado ali, e o ator, a atriz nem tá mexendo a boca. E em alguns momentos fica bem perceptível. Mas então é isso, esses foram os erros que eu encontrei no filme Harry Potter e a Ordem da Fênix. E cara, se você se pergunta, nossa, como você acha todos esses erros? Primeiro que a intenção desse episódio é achar os erros. Então eu vejo o filme quadro a quadro, procurando erros, olhando tudo. E como são filmes antigos, tem muitos erros que já são famosos na internet. Então não é algo assim tão, nossa, absurdo, né? Se você se propõe a ver o filme buscando os erros de verdade, não ficar inventando erro. Se você se propõe ali ver quadro a quadro, buscando erro, analisando tudo, você consegue achar. E pô, o meu trabalho é fazer vídeos sobre Harry Potter, então eu tô trabalhando, tô me dedicando ali. Então eu tô ali vendo o filme e procurando os erros. É o famoso ditado, sabe? Procurar pelo em ovo, mas nesse caso a gente acha os pelos mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueça de deixar seu like, de comentar, de compartilhar. Se você puder fortalecer aí com o botão valeu para ajudar as produções aqui do canal, muito obrigado. E também se quiser se tornar um membro aí e ter acesso a alguns benefícios exclusivos, também vai ser muito bem-vindo. Valeu? A gente se vê no próximo episódio do Caldeirão Furado e até lá, mal feito feito.